Olá meus amigos, muito obrigado por sua presença do outro lado. Estamos de volta com mais um vídeo e temos em mão um conto árabe, ok? Um conto árabe, cujo título é A Carga de Sal, mas que poderia se chamar também O Jumento do Filósofo Tales, certo? Diz assim este pequeno conto para a nossa meditação. Havia eu chegado em Bagdá, onde permaneceria 3 semanas para a reunião bienal dos estafetas. Estafetas são pessoas, são funcionários que despacham, que entregam cartas, objetos, qualquer objeto, faz entrega, como um carteiro, por exemplo. Quando fui procurado por Lafut Toussaint, filho do meu velho amigo Kurim Toussaint, de Soralá, o qual aflito solicitava os meus serviços para ajudá-lo a sair de cabulosa, terrível situação. Com a morte de seu tio Mossabem, por ter sido constituído seu herdeiro universal, havia Lafut deixado Soralá, sua terra natal, e viera tomar posse legalmente de todas as propriedades daquele em Bagdá, assumindo por isso a direção do pivô de toda a fortuna acumulada, ou seja, o escritório de importação e exportação na Rua da Muralha. Já se tinham passado 3 anos desde então. Agora me procurava, exibindo um monte de papéis, autos, multas, cobranças de impostos atrasados, comissões de corretores, no total que ultrapassava 10 milhões de denários. Que foi isso, rapaz? Perguntei. As notícias chegadas em Soralá diziam que você adquirira boas propriedades, ampliando o patrimônio herdado. Exatamente, mas acontece que adquiri essas propriedades com o dinheiro que sobrava das obrigações da firma que deixei de cumprir. E o resultado é que devo agora pagá-las com juro, correção monetária e multa. Mas por que você fez isso, rapaz? Sabe como é, né? A lei do menor esforço. Como a lei do menor esforço? Quando assumi a direção da firma, não imaginei que caberia a mim pessoalmente a função de determinar os pagamentos de impostos e comissões de firmas intermediárias. Só agora vim a saber que meu tio sempre concentrou isso em suas mãos, de modo que ninguém, a não ser eu, na firma poderia fazê-lo, já que ocupava o seu lugar. Todos esses papéis vinham diretamente para minha mesa. Os funcionários estavam habituados a cumprir sem discutir as determinações de meu tio e aguardavam, do mesmo modo, as minhas determinações. Então, rapaz, por que você não determinava o pagamento disso, ao invés de desviar o dinheiro para adquirir mais propriedades? Bem, nas circunstâncias que já descrevi sem experiência, não imaginava que aqueles papéis que vinham para minha mão seriam importantes. Sempre imaginei que os chefes e presidentes de firma só fazem assinar e conversar com os visitantes. Conforme ia lhe dizendo, a lei do menor esforço me fazia lançar esses papéis nas numerosas gavetas da minha secretária sem, ao menos, ler. Fugindo do trabalho, não pensei que estava cometendo um grave erro. Em resultado disso, o dinheiro sobrava, assim me pareceu, e eu o aplicava em imóveis. Bem, disse-lhe eu, aqui só resta uma coisa a fazer: procurar as firmas credoras e as repartições do governo, confessar o seu erro, solicitar prazo ou parcelamento. Você irá pagar mais juros, correções, etc. Ao mesmo tempo, trate logo de vender algumas propriedades adquiridas para fazer face aos primeiros pagamentos.
Vou fazer um estudo e calcular matematicamente a melhor maneira de solucionar. Latuf deixou comigo toda a documentação e mais alguns dados que lhe pedi. 5 dias depois, já lhe entregava um plano que incluía as fontes onde conseguiria as verbas e as modalidades e prazos mais convenientes para ele propor aos credores. Após alguns esclarecimentos necessários, mantivemos um diálogo desta vez alegre, pois já agora Lafute estava mais tranquilo. Aproveitei então a oportunidade e perguntei-lhe se conhecia a história do jumento do filósofo Tales. Não conhecia, então contei-lhes o que se segue. Tales possuía um jumento utilizado no transporte de sal. Certa vez, o referido jumento, atravessando carregado um riacho, tropeçou e caiu. Naturalmente, a água dissolveu grande parte do sal dos seus caçoais, da sua carga, e a carga ficou mais leve. Daí em diante, toda vez que atravessava um rio, o jumento deitava-se para aliviar a carga. O dono, sentindo os prejuízos se sucederam, não mais carregou de sal e sim de lã. O jumento deixou o hábito, pois as poucas vezes que deitou na água, a carga aumentou o peso. E arrematei a história. Guardadas as respectivas distâncias, você faz como o jumento de Tales e agora vai carregar por algum tempo carga de lã molhada, com peso dobrado para se corrigir. Louvado seja Allah, que castiga para corrigir. Feliz daquele que é castigado e que se corrige, havendo ainda tempo. Ok? Então pense bem, medite nessa pequena história e vamos fazer as coisas certas do jeito que devem ser feitas. Muito obrigado por sua presença do outro lado. Amém.